Boa noite. Estamos aqui na nossa segunda aula de Administração e Economia aplicada à Engenharia Elétrica. Ok, deixa eu ver aqui quem está presente. Olá, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos aqui à nossa segunda aula, né, de Administração e Economia aplicada à Engenharia Elétrica. Nossa primeira aula já está gravada, né, lá no nosso ambiente virtual de aprendizagem. Vocês estão me ouvindo bem aí? Ô, Silvio, boa noite. Oh, boa noite, tranquilo, né? Então, antes de começar, pessoal, eu queria pedir um favor para vocês de nós criarmos, né, nosso grupo de WhatsApp, beleza? Criar nosso grupo de WhatsApp aí para a gente poder entrar em contato, passar o material para vocês, tranquilo? Então, olha só, hoje a gente vai ver alguns conceitos básicos, né, sobre o que estuda as ciências econômicas, a aplicação das ciências econômicas aí à engenharia elétrica. O primeiro material, tá, da aula passada, semana passada, eu disponibilizei para vocês lá no nosso ambiente virtual de aprendizagem, beleza? Como deu alguns probleminhas na semana passada de acesso, eu coloquei lá no ambiente virtual, mas eu posso também colocar o material, né, dos slides lá no nosso grupo de WhatsApp assim que for criado, beleza? Então, deixa eu colocar aqui nosso material de hoje. Tinha que vai aparecer para vocês. Ok. Professor, boa Pois noite. não. Soltar uma videoaula lá. É isso mesmo, né? Só vídeo aula, mas eu vou mandar também para vocês os slides da aula, beleza? É por Legal. isso que eu quero que seja criado aí o grupo do WhatsApp. Eu vou disponibilizar lá também. Mas antes das aulas, eu já disponibilizo também lá no grupo do WhatsApp, uma semana antes, para vocês estarem lendo o material. Beleza? Deixa eu ver quem está aqui. Eu acho que ela tem em torno de 28 minutos. Quase 30 minutos, a aula da semana passada. Olha aqui. 21 minutos. 21 minutos, isso mesmo. É isso aí. Beleza? Aí vamos criar um grupo do WhatsApp para vocês terem acesso ao material. Toda informação que for imprescindível para vocês, eu coloco à disposição. Pode colocar Beleza? seu número aqui, professor? A 990. Coloque, por favor, no chat. Ah, tá. Um minutinho. Daí o Jefferson, acho que quem está aqui também mais é o Vitor. O Jefferson ele é o nosso presidente aí, né? E depois eu passo para ele. Beleza. E aí, Vitor? Tem Colocar áudio? aqui. Beleza. Não sei se você, professor, se você já falou alguma coisa aqui, né? Referente ao nosso TED da semana passada, como que ficou? Isso, eu vou mandar um material de leitura para vocês, tá? Via Legal. WhatsApp. Aí eu deixo também lá disponível para vocês. Beleza? Hoje a gente vai tirar as dúvidas aí quanto às nossas avaliações, tá? Então, lá no ambiente virtual de aprendizagem, vocês vão ter lá as unidades, né, para vocês fazerem a leitura,
realizar as atividades. E o material da semana também, das aulas aqui, né, pelo portal, eu vou deixar os tags para vocês. Geralmente vão ser algumas atividades, né, para vocês responderem, questões discursivas, e alguns artigos científicos, beleza? Aqui. Deixa eu compartilhar aqui para vocês aqui, ó. Então, meu número está aqui, tá? É o 9904-9612. Que é o nosso grupo de WhatsApp aqui. Ô Jefferson, eu vou compartilhar de novo o número do professor aqui. Criar o nosso grupo. Daí, se tu quiser criar um grupo só disso aqui, ou colocar naquele grupo genérico lá, acho que faz da melhor forma possível. Beleza? Esse é o número do professor, tá, Jefferson? Isso, é meu número aí para me inserir num grupo que tiver criado, né? Ou criar um só para a nossa disciplina aqui de Administração e Economia aplicada em Engenharia Elétrica. Opa, tá funcionando o microfone? Tá funcionando, tá perfeito. Estamos ouvindo aqui tranquilo. A voz tá normal, tá fina, mas tá normal, né? Beleza. Se quiser colocar naquele grupo lá, tá feito, pode ser. Se quiser, nós criamos outro, vocês que mandem. Eu por mim, eu também tenho esse negócio não. Eu coloco, por mim, colocar num grupo só, né? Daí todo mundo sabe que tá rolando lá e vai ter mais professor lá. É melhor. Então coloca no grupo que já existe, porque caso alguém não veja, né? Pelo menos tá todo mundo no grupo, todo mundo vai disseminar a informação. Beleza? Então me adiciona lá no grupo que já existe aí, ó. E se for alguma coisa dedicada só à matéria aqui, depois a gente monta só um grupo só dedicado à matéria, Jefferson. Isso para frente, se for o caso, depois. Isso. Beleza. Qualquer coisa também, eu vou chamar o professor no WhatsApp aí, ele pode passar para mim, com esse pode para geral também. Tranquilo, sem problemas. Então, olha só. O que nós trabalhamos lá na primeira aula, né? Na primeira aula, que nós vamos utilizar durante o semestre, são as principais ferramentas, né, que nós utilizamos em administração. Quais são as principais metodologias? Por exemplo, 5W2H, PDCA, balança scorecard, mapas estratégicos, método SWOT, o método FOFA. Lá na administração, lá na primeira aula, a gente vai trabalhar com o sistema 5S, fazer mesmo preencher na prática, né? Aplicar as ferramentas que são utilizadas aí na administração para vocês utilizarem ou na empresa onde vocês trabalham ou mesmo para a vida privada, beleza? Então, não vai ser um curso teórico, tá, pessoal? Vai ser um curso aí onde você vai aplicar realmente essas ferramentas, né, da administração, da economia, das ciências contábeis no seu cotidiano, beleza? Deixa eu só abrir aqui, ó, para quem abriu agora, já a primeira videoaula foi justamente sobre as principais metodologias utilizadas em administração de empresas. Você acha ela aqui, ó. Assunto interessante, hein? Deixa eu só abrir aqui. Aqui para compartilhar. Só um motivo que eu estou procurando aqui, tá, pessoal? Já vou da aula passada. No nosso grupo aí, quando vocês inserirem aí meu número, eu já vou adicionar lá, beleza?
aqui. Vocês estão visualizando aí na tela o escrito Sistema 5S? Oi, pessoal. Vocês estão vendo aí na tela de vocês, escrito aqui o que é o Sistema 5S? Sim, senhor. Tá aparecendo. Está aparecendo, né? Então, olha só. Deixa eu voltar aqui, slide 1 de 30. Então, essa primeira aula aqui, ó, que nós tivemos, foi sobre as principais metodologias que nós utilizamos, né? Aí no nosso cotidiano nas empresas. Então, no primeiro slide, nós trabalhamos com o sistema 5S, né? O que é o sistema 5S? Vamos dar uma lida aqui, ó. É uma base para as mudanças da organização e padronização, sobre a qual podem ser construídas quaisquer melhorias, principalmente as melhorias contínuas. Aí você tem aqui, né, a apresentação de 5S, senso de utilização, que é o SEIRI, o SEITOM, que é o senso de ordenação, o SEISO, que é o senso de limpeza, o Seiketsu, que é o senso de saúde e higiene, e o Shitsuki, que é o senso de autodisciplina. Então, essa metodologia que é utilizada aí nas empresas, ela visa justamente a dar condições de melhorias contínuas dentro das organizações. E não só nas organizações, né? Se você quiser fazer aí a aplicação do 5S, tendo a sua vida privada, você vai vai criar esse roteiro aqui. O que é o centro de utilização para nós do sistema 5S? É justamente você separar. Professor, Né? desculpa Pode aí. falar. Não, só tá dando retorno aí no microfone aí, acho que é do Gil. Ah, sim, né? Tem alguém com o microfone ligado aí? Tá dando retorno aí. Dando retorno, né? Uma funçãozinha que você digita o microfone em todo mundo, isso. Deixa eu ver aqui onde está. E Professor, desculpa o inconveniente, mas você pode postar novamente seu número de telefone aí no chat? Gentileza? tá. Vou colocar aqui. Vou digitar aqui. 99904-9612, tá?
Certo, obrigado. Beleza. Está atrapalhando ainda aí o áudio? Opa, melhorou, né? Então, olha só, pessoal. Então, beleza, agora deu certo agora. Beleza, não é? Então, olha só. O que nós vamos trabalhar aqui durante o nosso curso? Nós vamos aplicar, de fato, tá? Algumas metodologias que são usadas aí na administração de empresas e aplicar isso, de fato, tá? No nosso cotidiano, saber como que aplica essas ferramentas, para que elas servem, como que elas são utilizadas. Então, a primeira metodologia que nós utilizamos aí na administração é o sistema 5S. Afinal, para que serve essa metodologia que foi desenvolvida aí pelos japoneses? Ela justamente serve para você dar uma organizada melhor, né? Na sua vida privada ou na organização da sua empresa para as melhorias contínuas durante o processo de fabricação ou produção, seja de um bem, produto ou serviço. Quando você fala em sistema 5S, está aqui o desenho, né? Está desenhado aqui para nós. Ó. A primeira coisa que você trabalha é o senso de utilização. Vou dar um exemplo bem clássico aqui. Você vai fazer aí, junto com a sua família, organizar a sua casa, né? Não só no aspecto físico, de estrutura, material, mas também na questão organizacional, né? Você vai querer organizar seus livros, seus materiais, né? Fazer uma pintura aí da sua casa por completo, uma reforma geral. Mas o primeiro item que você vai trabalhar é justamente a consciência, né? Você vai explicar para os seus colaboradores ou para as pessoas da sua casa o porquê que você está fazendo, nesse momento, a organização geral da sua casa ou da sua empresa. Então, toda vez que você fala em sistema 5S, isso não pode ser algo tomado de forma isolada, né? Monocrática. Você tem que fazer com que as pessoas que estão envolvidas à sua volta tenham consciência de que o que você vai realizar em conjunto vai ser para melhorar, de um modo geral, as suas ações no dia a dia. Então, questões de rotina de trabalho, melhoria no processo de fabricação, melhoria no layout das pessoas, de máquinas, equipamentos, até hoje você utiliza o 5S. Então, o primeiro S que nós temos aqui, né, do senso de utilização, é o SEIRI. Então, quando você começa a fazer, né, essa organização junto com seus colaboradores, é justamente separar o joio do trigo, o que vai ser utilizado durante o processo, né, das suas atividades normais de rotinas e o que você pode desprezar. Então, mas tem que ter cuidado, né? Tem que ter critério, tem que ter seleção na hora que você vai selecionar o que vai ser utilizado durante o teu cotidiano e o que vai ser descartado. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é o SEIRI, que é o senso de utilização. Lá na contabilidade, nas ciências contábeis, principalmente aí em bancos, né? Os bancos ainda usam microfilmes. As pessoas, mas o negócio de microfilme era lá da década de 80 e 90, só para cadastrar cheques, né? O sujeito tinha lá o cheque pré-datado, o cheque, né, lançado, lançamento. Então, no microfilme ficava registrado todas as ações. Então, o que é o senso de utilização? Até nos arquivos, né, que são periódicos, os arquivos permanentes, você tem que ter um certo prazo, né? Alguns arquivos têm que ser armazenados durante 5, outros durante 10, outros durante 15, 30, 50 anos. E para fins históricos, isso aí perdura por mais de 100 anos. Então, o SEIRI, para nós, que é o primeiro S dos 5S, ele é o senso de utilização. Então, você vai primeiro saber, né, dentro da sua organização, o que vai ser utilizado de fato, de direito, o que é mais usado no teu cotidiano, e vai procurar separar as coisas que podem ser descartadas. Mas tem que ter critério para isso, né? Outra coisa importante aqui, ó, o SEITOM, que é o senso de ordenação. Então, quando você já separou, né, descartou que era coisas inúteis, que não tem bens e serviços para a administração pública, vou dar um exemplo aqui. Você vai fazer a doação ou vai descartar. Feita essa primeira etapa, a outra etapa é o senso de ordenação. O que é o senso de ordenação? Por exemplo, na hora que você vai separar aí as suas notas fiscais, você tem que separar, né? O que é da Energisa, o que é da CAERD, as notas fiscais aí que você tem dos seus aparelhos, né? Dá uma ordenação, uma classificação, uma indexação, uma taxonomia. Então, o SEIRI é o senso de utilização e o SEITOM é o senso de ordenação
das suas coisas, né, para você poder encontrar as coisas mais facilmente na sua rotina de trabalho. Aí a pergunta é, isso dá trabalho inicialmente? Sim, dá trabalho. Né? Se você tem ferramentas, um exemplo aqui, você tem as suas ferramentas de trabalho no seu cotidiano, não é muito mais fácil você classificar, né? Ter uma pasta, ter uma maleta, onde você separa, né? Eu lembro da Fórmula 1, né? Na Fórmula 1 você vê lá, né? O círculo da Fórmula 1, tudo bem separado, tudo bem organizado, tudo, né? Tudo bem limpo, né? As pessoas distribuídas, né? No layout, né? Lá da empresa, tudo bem organizado, cada um ocupando, né? A sua dimensão lá para executar o seu trabalho do melhor modo possível. Então, o Seiton, para nós, é o senso de ordenação. Né? Você vai enumerar, etiquetar, você vai colocar em ordem seus livros, os manuais. Tudo que for de nota fiscal, por exemplo, você vai ordenar por categorias, né? Classificar por ordem, né? De mês a mês, ano a ano. Então, o senso de ordenação, que é o Seiton, é justamente para você classificar taxonomia, indexar, né? Quando for livros, para você ter o trabalho mais fácil no seu cotidiano. Né? Onde funcionava isso? Lá no início da Ford, né? Lá no modelo T da Ford, o carro preto, né? Era classificação de como? O material ficava sempre próximo lá do funcionário, para ele não poder perder tempo com distrações. Então, o próximo item aqui, ó, depois do CEIRI, que é o senso de utilização, depois do CEITOM, que é o senso de ordenação, você tem o senso de limpeza. Então, por exemplo, lá no modelo Toyota, né? Modelo Toyota de produção, no chão do pátio da Suzuki, no chão do pátio da Yamaha. O cara está lá fazendo a manutenção da moto, mas como tem, né, um sistema de limpeza, de organização, o cara não pode trabalhar, né, de forma suja, né? Deixar, por exemplo, escorrer óleo no chão, né? Aí você vai ter problemas causando acidentes. Então, o senso de limpeza, tanto pessoal como do chão da fábrica, é importantíssimo. Uma ideia que os japoneses têm, por exemplo, a cultura, né, que está internalizada neles, é que a empresa, né, é uma extensão da sua casa, vice-versa. A casa é uma extensão da sua empresa. Então, na cultura japonesa, né, quando você está no ambiente de trabalho, você tem que dar zelo também, tanto ao seu aspecto físico, né, na questão da vestimenta, da higiene pessoal, da limpeza, vice-versa, né? Você traz essa cultura para casa e leva a cultura da sua casa também para a empresa, desde que seja positiva. Então, o senso de limpeza, que é o SEISO, é importantíssimo para quê? É um ambiente onde você tem a higiene, a limpeza, é um ambiente mais agradável para se trabalhar. Né? Então, por que quando você faz isso aqui, tanto nas empresas como na sua casa? Para evitar que você fique, né, procurando uma coisa e não encontre. Eu vou dar um exemplo aqui, ó, no senso de ordenação. Na hora que você faz aí, né, a classificação dos seus arquivos aí no seu computador, né, principalmente TCC, né? O pessoal vai lá, está terminando o TCC, aí escreve, né? TCC final. Aí fez, né, um ajuste, a professora devolveu o trabalho para você, lá para você melhorar seu trabalho, as referências, a justificativa, né, a metodologia. Aí você escreve TCC final, final. Aí depois TCC final, final, final. Aí TCC realmente este é o final. Então você tem que ter o quê? Uma ordenação, uma classificação que facilite você encontrar no seu dia a dia os seus arquivos aí no seu computador. Então, o sistema 5S ele é importantíssimo, né? Internalizado na cultura japonesa. Isso aqui já veio para a década aqui de 60 no Brasil, com a Toyota. A Toyota, ela nem sempre foi, né, pessoal, na história da Toyota, né, contando aqui um pouco de história, ela nem sempre foi uma indústria de fabricação de carros, né? A primeira atividade econômica da Toyota foi o quê? Foi tecelagem. Então, eles trouxeram essa cultura lá do início do século XX. E o sistema 5S, né, sempre adotou aí, né, o modelo Toyota sempre adotou o modelo 5S na sua organização. Por quê? Porque é a tradição japonesa. Então, feito isso, ó, depois do senso de limpeza, você tem o Seketsu, que é o senso de saúde e higiene. Né? Senso de saúde e higiene pessoal, né? Um exemplo aqui, né? Um funcionário não vai trabalhar, né, sem tomar banho, né? Sem escovar os dentes, né? Claro que tem algumas empresas, como o Google, né, que você vai trabalhar de bermuda, de chinelo, né, como você se sente à vontade. Mas na maioria das empresas ainda prevalece o quê? O tradicional, né?
você ir bem uniformizado, trabalhar, né, com a sua higiene pessoal, botar um desodorante, né, escovar os dentes, pentear o cabelo, né? Por quê? Claro que se a empresa lá libera para você a cultura dela, que não precisa usar uniforme, não precisa usar calça, camisa social, você pode ficar à vontade, porque é a questão da cultura da empresa. Então, o senso de saúde, que é o Seiketsu, é o senso de saúde e higiene. E o último senso que nós temos aqui é o Shitsuki, que é o senso de autodisciplina. Então, esses cinco S's aqui, eles são notória a aplicação deles hoje no nosso cotidiano, em qualquer empresa, até mesmo na sua vida familiar. Mas como que você aplica isso aqui? Ó? Né? Tem a figurinha aí, né? A tirinha, né? Vou ensinar você como organizar qualquer espaço e ganhar qualidade de vida. Apresenta o programa 5S. Eis os 5 sensos. Aí nós temos o seguinte, ó. Aqui, né, só para a gente ver o modelo, né, e aplicar já o formulário. Então, SERI, que é o senso de descarte. O que ele fala aí sobre o SERI? Manter o local, ao local apenas, né, aquilo que é necessário e adequar as atividades ao ambiente do trabalho. Ou seja, só o que for necessário, né, imprescindível para você ter a sua rotina, né, e os processos de melhorias contínuas, você conseguir executar do modo mais fácil possível. Aqui no SERI, só para você entender, é onde acontece o tal do descarte, né? Você vai chegar no momento, né? Vai reunir de novo, né? Quando você adota o sistema 5S aí, pessoal, seja no seio da sua organização, ou seja na vida privada, você tem que envolver todo mundo nesse programa 5S, tá? As pessoas têm que compreender o porquê vocês estão fazendo isso. Né? Então, se você chamar a sua família, olha, final de ano nós vamos pintar a casa, fazer uma reforma, mas a gente vai precisar da contribuição de todo mundo. Você tem que ir criando a consciência, né, a cultura organizacional de que as pessoas participem desse processo de transformação. Beleza? Então não pode ser algo imposto, né? A pessoa está indo lá, né? Ah, você é meu filho, vai ter que fazer porque eu estou mandando. Não, ele tem que entender que ele vai ser parte, né, do stakeholder, né, de colaborador, para poder transformar, né, a sua vida privada ou organizacional. Então, aqui no SERI acontece o descarte, né? Claro que você vai utilizar critérios, né? Você não vai descartar tudo de uma vez só. Não, vou pegar aqui, vou botar fogo em tudo. Não, você tem que ter um certo critério, né? Ó, vou separar notas fiscais, vou separar os livros, vou organizar aqui, criar uma classificação, né? Como é alfanumérica, né? Vou separar aqui o que eu tiver aqui de material, de instrumentos de trabalho. Então, você vai ter que fazer esse descarte, mas, ao mesmo tempo, separar o que é necessário, né, fazendo uma classificação desse material. O Seiton é a arrumação propriamente dito. Né? Feito o descarte, já separados os materiais, você vai o quê? Fazer a arrumação dos materiais que você já pré-selecionou. O Seiso é o senso de limpeza, né? Deixar o local adequado, limpo. Por exemplo, você não vai deixar na sua casa aí, né, as coisas bagunçadas, né? Colocando aí materiais que atrapalham o seu fluxo, né? Tanto de pessoas como por exemplo, você quer transportar algo para dentro da sua casa, você não consegue porque tem um monte, né, de ferragem. Então, quando você faz, né, essa arrumação geral, é para facilitar justamente o layout. Aí você pergunta, por que isso aqui é importante? Justamente lá no chão da fábrica, né, quando a gente trabalha com arranjo físico, arranjo material, você tem fluxo, né, contínuo de pessoas e máquinas. As pessoas não estarem se esbarrando nas coisas, esbarrando em outras pessoas. Então, é lógico que você tem que ter um senso de arrumação que dinamize, né, que facilite o processo. E o 6, o que é o senso de limpeza, né? Você precisa ter esse senso de limpeza, porque, vou dar um exemplo aqui, um ambiente onde tem muita sujeira, muito pó, para quem vai estudar é péssimo. Então, todo ambiente com relação à temperatura, né, à limpeza, né, você passar um pano no chão, né, limpar os móveis, limpar os livros, é essencial. Então, se você não tiver um ambiente bem iluminado e tranquilo para você estudar, seu aprendizado vai ser comprometido. Então, tudo isso é importante, tanto para as organizações como para a sua vida privada. E o Seiketsu, né, é desenvolver o quê? Tá aqui, ó. Desenvolve a preocupação constante, em sentido amplo,
com um local de trabalho saudável e adequado para as tarefas a serem desenvolvidas. E o Shitsuki, que é o mais importante, né? O Shitsuki nada disso vai funcionar, né? Nem um Seri, nem um Seiton, nem um Seiketsu, se você não tiver autodisciplina. Então, por que a autodisciplina é importante? Eu vou dar um exemplo aqui. Você vai começar a fazer academia. Então, se você começa a fazer academia, né, e não tiver lá, né, as suas máquinas bem traçadas, o que você vai fazer, supino, né, perna, braço, e se você não tiver a disciplina de todo dia ir naquele horário, você não vai conseguir o quê? Ficar na academia. Em menos de 15 dias, você vai desistir lá da sua atividade. Então, o senso de disciplina é fundamental para isso, né? Você se autodisciplinar. Semelhante a isso é o estudo, né? Se você não se autodisciplina, fica difícil, né? Você ter um hábito de estudo constante, né? Por exemplo, o cara começa a estudar, né? Começa a se distrair com TV, né? Com geladeira, com rádio, com internet, e o foco dele, que é estudar pelo menos 30 minutos por dia ou 1 hora por dia, fica comprometido. Então, o Shitsuki, que é o senso de autodisciplina, que eu considero o mais difícil de todos, é justamente você se autodisciplinar, porque sem disciplina, nenhum dos outros S's aqui vão funcionar. Beleza? E na prática, né? O que vocês vão fazer na prática aí, ó? Vamos lá, vamos para a mão na roda aí, ó. Aqui, claro que eu vou mandar isso aqui para vocês, tá, pessoal? Como na primeira aula, né, a gente teve problemas aí de acesso, né, a gente vai preencher esse relatório aqui, ó. Beleza? Como é que a gente vai preencher esse relatório aqui do 5S, ó? Isso aqui é lá do Conselho Regional de Administração, ó. O censo de utilização, o censo de organização, o censo de limpeza, o censo de higiene e o censo de disciplina. Então, você tem aqui algumas perguntas, ó. Eu botei aqui 10 perguntinhas básicas para vocês, ó. Avalie o nível de gestão 5S em sua área de trabalho. Itens avaliados. Olha só, itens avaliados. Claro que isso aqui você vai adaptar para a sua realidade, né? Já tem aqui um roteiro, né? Como que você aplica o sistema 5S dentro da sua organização? Então, a primeira pergunta que nós temos aqui é a seguinte, ó. Existem objetos e recursos sem serventia na sua área de trabalho? Então, quando você... O senso de utilização, né? Então, a primeira coisa que você responder, pô, será que aqui na minha empresa, na minha casa, eu não tenho muita coisa que é inútil, que está atrapalhando aqui a minha rotina, a minha melhoria de serviço, né? Deixa eu ver aqui, eu vou combinar aqui com meus colaboradores de um dia a gente fazer o descarte do que está atrapalhando o nosso serviço aqui. Então, quando você tem aqui, ó, existem objetos e recursos que sem serventia na sua área de trabalho, se a resposta for sim, você tem aqui um ponto, ó. Se a resposta for não, é 0. Então, lá no final, ó, de 0 a 3 pontos, você... Deixa eu ver se eu amplio aqui. De 0 a 3 pontos, você não está fazendo o 5S corretamente na sua empresa. De 4 a 6, você ainda tem muito o que fazer. De 7 a 9, você já está chegando lá. De 10, parabéns, você está comprometido com o 5S. Então, se você fizer 10 pontos aqui no final, ó, você está conseguindo o quê? Identificar, né, o que está atrapalhando as melhorias contínuas no seu processo. Então, a gente pode adaptar, né? A gente pode adaptar aqui para a nossa realidade. Existem objetos, recursos sem serventia na sua área de trabalho. Se você identificou, você já tem um ponto positivo. Se você fala que não, é 0, né? O item 2. Existem desperdícios observáveis de qualquer espécie em sua área de trabalho? Se você identificou que há, né, já é um ponto a mais. Se você não identificou, a nota é 0. O terceiro, existem objetos de uso pessoal na sua área de trabalho? Se você considerou aqui que sim, existem objetos de uso pessoal na sua área de trabalho, é um ponto. Se não, é 0. O local está arrumado, mantendo lugar para cada item, cada coisa em seu lugar, é um senso aqui de arrumação, né, de organização. Se você tem aí o seu local arrumado, é 1. Se não tem, é 0. Então, claro que isso aqui pode ser ampliado, tá, pessoal? Só botei 10 aqui, né, para a gente ter uma noção de como ser aplicado esse questionário dentro dessa organização para você melhorar cada item desse 5S aqui para você, na sua empresa ou na sua casa. Então, não se assustem por enquanto, tá? Depois eu vou passar para vocês a atividade.
Aí vocês vão fazer com esses relatórios aqui, já semi-prontos, para a gente aplicar aí na nossa vida pessoal, beleza? Então, segue o jogo aqui, ó. Vamos seguir o jogo. Ó. Então, a primeira metodologia... Aí você pergunta assim, mas professor, quantas metodologias nós temos aí na teoria geral da administração? Pô, a gente tem mais de 100, né? Claro que a gente não utiliza isso de forma aleatória, né? Você tem que primeiro identificar qual ferramenta é melhor para você utilizar dentro da sua empresa. A gente vai ter aí 5W2H, PDCA, balança scorecard, mapas estratégicos, método SWOT, né? Então, você vai ter infinitas ferramentas que você pode utilizar aí dentro do seu convívio, né? Então, olha só. Outra metodologia muito... Tá todo mundo me escutando aí, pessoal? Dá um feedbackzinho aí. Ô, Silvio, eu estou ouvindo. E tudo ok. Beleza, né? Então, não se preocupem, tá? Essas metodologias a gente vai trabalhar na prática. Então, a primeira metodologia que nós vamos trabalhar lá na frente para vocês preencherem os formulários vai ser o sistema 5S, tá? Que já está totalmente difundido, beleza? Então, olha só. Outra metodologia que é muito utilizada por nós na teoria geral da administração, que já está totalmente também difundida pelo planeta, é o Balance Scorecard, o famoso BSC. Mas, afinal, o que é o BSC? Está aqui, ó. É uma metodologia de medição, avaliação e acompanhamento das diretrizes estratégicas de uma organização, desenvolvida pelos norte-americanos, o Robert Kaplan, que era professor da Harvard Business, e do David Norton. Esse David Norton, eu creio que vocês já sabem quem é. É o cara que desenvolveu lá o antivírus Norton. Vocês lembram lá daquela capinha amarela? O David Norton, né? Antivírus Norton. Então, esses dois professores aqui, né, de Harvard, a história é a seguinte: lá na década de 90, as empresas de aviação estavam enfrentando, né, as crises cíclicas, né? Sempre problema das empresas de aviação. Estavam com problema de resolver problema de gerenciamento, né? Estavam começando a falir. Então, o David Norton e Robert Kaplan desenvolveram essa metodologia para serem aplicadas nas empresas de aviação dos Estados Unidos. Só que eles trabalhavam com 4 perspectivas, né? A financeira, a processo de aprendizagem, fornecedores e clientes. Então, essa metodologia que foi criada na década de 90, ela serviu para você não trabalhar só no aspecto financeiro, mas você trabalhar com 4 perspectivas, a fim de redefinir a missão, a visão e os valores da organização. Então, se você perguntar assim, o que é a missão de uma organização? Toda vez que você vê a missão definida, né, nos cartazes da organização, a missão de uma organização é a razão de ser dela, é a razão da existência dela. Então, quando você fala assim, qual é a missão da sua empresa? Missão da minha empresa é ser a melhor empresa no ramo têxtil, na produção e confecção de produtos manufaturados dentro do estado de Rondônia. Ser a melhor empresa aqui dentro do estado. Essa é a missão da sua empresa. É a razão de ser dela. E quando você fala qual é a visão da sua empresa? A visão da sua empresa é o que você almeja lá para o futuro. Como assim? Então, coloca o verbo aí, né? A empresa pretende ser a empresa, né, número 1, né, em segmento têxtil do Brasil. Então, você está almejando algo lá para o futuro. Isso é a sua visão. Então, a missão é a sua razão de ser, a visão é o que você almeja ser no futuro, e a sua cultura organizacional é o que você prega, né? São os seus valores dentro da organização. A ética, a responsabilidade, tratar bem seus clientes, ser pontual, assiduidade, comprometimento, né? Motivação dos colaboradores. Tudo isso é a cultura organizacional da sua empresa, está intrínseco em você. Então, quando você monta aí seu negócio, por exemplo, né, você vai querer que a empresa tenha suas características, né? Tenha o que? Os seus valores. Então, se você é uma pessoa responsável, comprometida, né, quer que seus funcionários sejam valorizados, seus clientes sejam bem tratados, né, com responsabilidade social, ambiental, comprometimento, assiduidade, pontualidade,
Tudo isso são o quê? Os valores estão intrínsecos dentro de você. Então, quando você fala a empresa, é um reflexo do que você é. E vice-versa, né? Então, a empresa tem que seguir o quê? O modelo, né? Os valores, né? Que você tem. Então, o BSC, criado na década de 90, ele já é algo totalmente difundido, tá, pessoal? Então, presta atenção aqui, ó. Quem tem BSC? Hoje, o BSC, ele é a ferramenta que você utiliza previamente para criar algo chamado mapas estratégicos. Mas, afinal, o que são os mapas estratégicos? Hoje, tanto a iniciativa privada como governos, né, secretarias, Polícia Militar, institutos federais, universidades, ministérios, já se utilizam dos mapas estratégicos. Então, balança scorecard e mapas estratégicos, né, eles andam juntos, né? O balança scorecard é o modelo, né? É o roteiro que você vai se utilizar para criar os mapas estratégicos. Então, afinal, os mapas estratégicos são utilizados por quem? Hoje, a maioria das empresas, né, quase 100%, mesmo que ela seja um MEI, você pode criar um mapa estratégico dela. A maioria aí dos órgãos, secretarias, institutos, universidades, hospitais privados, hospitais públicos, já utilizam os mapas estratégicos. A gente vai ver aqui, tá? Esses slides aqui eu vou disponibilizar para vocês. Já que a gente vai ter o nosso grupo agora, né? Você inserido lá, eu já coloco todo o material para você dar uma lida. Então vamos lá, vamos dar. Olha só. Então, quais são os objetivos aí do Balance Scorecard? Lembrando que hoje, né, a gente fazendo aí uma revisão geral, todas as metodologias que nós estamos trabalhando hoje aqui, elas são aplicadas de fato, né, no mundo real, tá, pessoal? Para você melhorar os processos. Então, para que serve aí o tal do BSC, o Balance Scorecard aí, que foi criado pelo Robert Kaplan e o David Norton lá do antivírus? Simplificar a estratégia e a sua comunicação a todos os membros da organização, tornando mais fácil e prático o seu acompanhamento e controle, ou seja, como já citamos, desdobrar a estratégia até o nível de execução. Então, vamos lembrar aqui alguns conceitos básicos de administração. Lá na pirâmide de Robert Anthony, tá? Que é um teórico da administração, você tem 3 níveis estratégicos. Tá? O nível mais alto é o nível estratégico, onde você tem o planejamento estratégico das empresas, né? Que é o nível onde você tem os presidentes, vice-presidente, os CEOs, né? CEOs. Então, lá no nível mais alto da pirâmide, onde o pessoal tem, né, a projeção do que você quer para a sua empresa no longo prazo, né? Tesla é assim, a Apple é assim, a Microsoft é assim, a Mitsubishi, né? A Fiat. Então, todas as empresas lá no nível mais alto, no nível lá do Robert Anthony, né, no nível estratégico, eles vão adotar medidas que a longo prazo vão ser o quê? Direcionados para os objetivos que eles querem. Claro que no nível mais baixo, que é o 3 níveis, né? O nível estratégico, o tático, que é o intermediário, e o operacional, que é o chão da fábrica, né? Onde estão os peões, né? Vamos dizer assim. Então, no nível estratégico, se define, né, a política da empresa, né, de um modo geral, que é dominada pelo dono da empresa, pelo presidente, pelos CEOs. No nível, né, o tático, onde você tem os gerentes, supervisores, né, aquele pessoal da gerência, que vai repassar isso para o nível mais baixo, que é o nível operacional do chão da fábrica, e eles vão ficar o quê? Se comunicando entre si. Então, o PSC, na verdade, ele tenta fazer o alinhamento desses 3 níveis estratégicos dentro da organização. Então, lá na nossa Energisa aí, você tem lá um nível estratégico, que é dominado lá pelos presidentes, né? Petrobras domina lá o presidente, o vice-presidente. O nível, o tático, você tem os supervisores, gerentes, né? Subgerentes. E no chão da fábrica você tem o quê? O pessoal que está na plataforma extraindo o quê? Petróleo. Então, quando você utiliza a BSC, por exemplo, nesses 3 níveis estratégicos, você quer fazer um alinhamento, né? Ou seja, todo mundo alinhado a fim de atingir os objetivos da empresa. Então tá aqui, ó. Alinhar a organização, objetivos com a estratégia. Então, depois que você faz aqui, né, a utilização do BSC, você vai criar algo maior, né, que vai ser fixado mesmo dentro da organização,
que são os famosos mapas estratégicos. Então, olha só, se você pesquisar aí no Google, você digita aí, mapa estratégico do INCRA, vai ter o mapa estratégico do INCRA. Se você digitar no Google aí, mapa estratégico da Polícia Militar do Estado de Rondônia, vai ter o mapa estratégico da Polícia Militar do Estado de Rondônia. Se você digitar aí, mapa estratégico da Universidade Federal do Pará, se você digitar no Google aí, você vai achar o mapa estratégico da Universidade Federal do Pará. Então, qualquer instituição pública ou privada hoje, você vai encontrar um mapa estratégico dela. E o que vai estar escrito lá no mapa? O nome já diz mapa, né? Um mapa estratégico. Quando você abrir aí um mapa estratégico da organização, seja ela privada ou pública, você vai ver tanto a redefinição da missão, como da visão, como dos valores dessa organização. Então, o mapa estratégico, na verdade, é o resultado do balanço scorecard que as pessoas construíram, né? Tendo as 4 perspectivas. Beleza? Então, olha só, ligar a estratégia ao plano e ao orçamento anual da organização dentro das perspectivas estratégicas definidas. Então, quando você fala em BSC, que já é um modelo totalmente difundido, tá, pessoal? Isso aqui é como se fosse feijão com arroz, né? Todo mundo consome isso aqui. Creio que não exista mais nenhuma instituição, seja pública ou privada, que não se utilize dos mapas estratégicos hoje para redefinir missão, visão e os valores da sua organização. Então, olha só. Quais são as 4 perspectivas aí do BSC? Primeira perspectiva, lembra lá do Capri e do Norton, né? O cara do antivírus. Ele não ficou só na... Porque antes a preocupação das empresas, valuation, né? Era só fazer a apreciação, né, da empresa quanto ao seu valor presente líquido, né? Saber quanto que a empresa valia, a precificação dela, né, na Bolsa de Valores. Então, o Capri e o Norton falou, não, a gente não pode ser só no aspecto financeiro. A gente tem que considerar algumas outras variáveis que não apenas o aspecto, né, patrimonial financeiro da empresa. Então, eles construíram um modelo, né, a partir de 4 perspectivas básicas. Então, quais são elas? Então, a perspectiva do cliente e fornecedores, né, respondendo, né, a essas indagações. Será que a organização oferece aos seus clientes um valor superior oferecido pelos seus concorrentes, em termos de qualidade de desempenho, preço e capacidade de resposta? Ao responder isso aqui, você está inserido dentro desse contexto aqui da perspectiva do cliente e fornecedores. Outra pergunta: como a organização se relaciona com seus fornecedores, de forma a garantir aquisições de alto valor agregado e custo compatível com as suas necessidades, né? E orientadas aos clientes? Então, quando você faz essas perguntas aqui, a fim de atender às demandas do consumidor, né, dos seus fornecedores, você está dentro aqui da perspectiva do clientes e fornecedores. Então, na hora que você vai estruturar a sua pesquisa de BSC, a primeira perspectiva que você vai trabalhar dentro da organização é a perspectiva do clientes e fornecedores. De que forma se dá essa interação? Os teus fornecedores te entregam um produto de qualidade? Entregam no prazo estabelecido, dentro do cronograma? A um bom preço? Né? Seus clientes, na hora que você monta seu produto, está recebendo no prazo garantia, né? O mix, né? Que a gente fala lá no marketing, né? Pós-venda, vai ter atendimento pós-venda, vai ter a garantia estendida. Então, a primeira perspectiva que você trabalha ao se utilizar o BSC é a perspectiva do clientes e fornecedores. Só uma coisa aqui, tá? Na hora que você muda isso aqui, né, de empresa privada para governo, claro que você vai fazer algumas adaptações, né? Por quê? Quando você fala assim, perspectiva do cliente, quando você fala em cliente, isso aqui está muito intimamente ligado a consumidor, né? A mercado. Mas se você for direcionar, por exemplo, isso aqui a governo, você deixa de utilizar esse cliente e passa a utilizar o quê? Contribuinte. Perspectiva do contribuinte e governo. O governo não oferece o serviço, o contribuinte não é o pagador lá dos tributos, de que é a contrapartida em saúde, educação, segurança. Então,
Quando você for converter isso aqui para quem trabalha no serviço público, você tem que fazer as adaptações para o setor público, beleza? É fácil de fazer isso também. Então, primeira perspectiva nossa, perspectiva do cliente, fornecedores. Se for alterar aqui para governo, né, perspectiva do contribuinte e governo. Qual é a segunda perspectiva? Perspectiva dos processos. Né? O que você tem aqui que responder? Qual pergunta? Quando você fala perspectiva dos processos. Qual é a eficiência e eficácia dos processos críticos da cadeia de valor que geram valor agregado e produtos de alta qualidade e desempenho para o cliente? Calma aí que a gente vai ter que fazer uma diferenciação, tá, pessoal? Do que é eficiência, do que é eficácia, beleza? Então, dentro da administração, só para a gente compreender melhor, o que vem a ser a eficiência? Como você fala em eficiência, né, pegando, né, os conceitos da administração, da teoria geral da administração, eficiência é o modo com que você se utiliza dos recursos que estão à sua disposição. Se você utilizar esses recursos de modo racional, consciente, ordenado, você está sendo eficiente. Um exemplo. Se você sabe usar, né, as suas ferramentas cotidianas aí, o computador, digitar bem, né, criar uma planilha no Excel, né, fazer todas as suas atividades laborais aí usando os softwares que estão à sua disposição, você está sendo eficiente. Então, um exemplo clássico, né, lá da TGA. Se eu peço para você, né, um objetivo, que é encontrar água, tá aí, o objetivo é encontrar água. E eu te dou as ferramentas. Eu te dou pá, te dou enxada, te dou tudo que for ferramenta necessária aí para você encontrar água. Se você utiliza bem as ferramentas, utiliza pá, né? Utiliza martelo, utiliza enxada, utiliza as ferramentas, cava um buraco, né? Bem bonitinho, mas no final você não encontrou água, você só foi eficiente. Por que você só foi eficiente? Porque você só soube utilizar bem os recursos. Mas a eficácia no final é você justamente utilizar bem esses recursos a fim de atingir seu objetivo final, que era encontrar água. Da mesma forma, né? Eu mando, olha, você vai fazer aí, né? Uma planilha no Excel e vai me encontrar aí o taxa interna de retorno aí desse projeto. Você digitou tudo bonitinho, né? Fez da Excel, Power BI, Power BI, né? Utilizou VBA, mas no final você fala, não consegui encontrar a taxa interna de retorno desse cara. Você fez tudo bonitinho, mas o principal, que era encontrar algo que eu te pedi, que é a taxa interna de retorno, você não conseguiu encontrar. Então você só foi eficiente. Né? Por isso que às vezes você fala, pô, o cara é eficiente, né? Mas ele não consegue ser eficaz. Ou seja, ele utiliza bem os recursos, as matérias-primas que estão à volta dele, mas ele não consegue atingir o objetivo final. Então, às vezes você é eficiente, mas não necessariamente eficaz. Então, para você fechar o jogo, você tem que ser eficiente e também eficaz. O que é eficiente e também eficaz? Você utilizar bem os recursos, né, que estão à sua volta e atingir os objetivos propostos pela sua empresa. Né? Você fala, não, minha empresa tem que vender aí 3 bilhões de reais. Você sabe usar bem os recursos de marketing, né? Motivação dos seus funcionários, produzir, comprou um maquinário novo. Tu foi eficiente, mas o objetivo não chegou nem perto. Tu vendeu só 500 mil. Você foi eficiente, mas não foi eficaz. Beleza? É tanto que lá, né, no Peter Drucker, você tem lá, né, a diferença entre eficiência e eficácia, né? Tá bom? O Peter Drucker é um bambambam, né, o guru da administração. Mas vamos lá. Então, perspectiva dos processos, o que é? É você gerar uma cadeia de valor, né, a produtos de alta qualidade e desempenho para o seu cliente, de forma que você utilize bem os recursos à sua volta, a fim de atingir os objetivos traçados pela sua empresa. Beleza? Essa é a segunda perspectiva aí dentro do Balanço Scorecard, tá bom? Qual é a terceira perspectiva dentro do BSC? Então, se eu perguntar assim para vocês, o BSC, ele ainda é utilizado? Claro que ele é utilizado. Ele é a ferramenta na qual você vai fazer o que? A análise da empresa dentro dessas 4 perspectivas.
né, a fim de você construir atualmente um mapa estratégico da sua organização. E esse mapa estratégico, ele vai estar demonstrado que lá, o nome já diz mapa, né? Vai ter um papel lá para todo mundo ver. Ele é construído, né? Com todas as pessoas da organização, alinhamento. Ele vai mostrar a visão, a missão e os valores da sua organização. A perspectiva financeira, ela continua, né? A gente não pode descartar a perspectiva financeira da empresa. O que é a perspectiva financeira? A gente vai analisar, né? O balanço patrimonial, a demonstração do resultado do exercício, né? Análise das demonstrações financeiras, né? Ver se está tudo ok, né? Com pagamento de FGTS, INSS, né? Lucro líquido operacional, né? Grau de alavancagem operacional, grau de alavancagem financeira, os índices de rentabilidade, índice de lucratividade. Então, tudo isso vai ser analisado também dentro da perspectiva financeira, a fim de responder o quê? Será que a organização gera os meios financeiros suficientes para cobrir o risco e o custo do capital e para manter a sua sustentabilidade no futuro? A empresa tem domínio completo e dinâmico sobre a gestão financeira, de forma a reduzir custos, eliminar falhas e ser sustentável? Então, a perspectiva financeira ela não foi abolida, né, pessoal? Na verdade, quando você criou lá o Capra e o Noto, criaram o BSC, ela continuou sendo uma das principais perspectivas, mas ampliou-se, né? Não ficou restrita só ao financeiro. E a última para nós é aprendizado e crescimento. Vamos lá, deixa eu passar aqui. Ó. A última perspectiva dentro do BSC é a perspectiva da aprendizagem e crescimento, que visa o quê? A capacitação dos seus colaboradores, a formação continuada, a melhoria no processo de fabricação, né? Inovação, tecnologia. Então, quando você fala em perspectiva da aprendizagem e crescimento, isso aqui também, tanto de colaboradores, né? Os stakeholders, né? O objetivo desta perspectiva é fornecer a infraestrutura que possibilita a consecução de objetivos ambiciosos nas outras perspectivas. A habilidade de uma organização de inovar, melhorar e aprender. Aqui está o chá, né? Competências, habilidades e atitudes. De melhorar e aprender, relacionam-se diretamente com seu valor. Essa perspectiva apresenta objetivos voltados à capacidade dos funcionários, dos sistemas de informação e à motivação e alinhamento. Então, olha só, quando você sempre falar em BSC, você está sempre interagindo, né, com as 4 perspectivas a fim de alinhar, né? Alinhar o quê? Os 3 níveis estratégicos, o estratégico, o tático e o operacional. Beleza? Então, vamos lá. Ó. Vai para a prática aqui. Ó. Então, olha só. As 4 perspectivas aí. Ó. Visão e estratégia, clientes, financeiro, processos internos de negócios, aprendizado e crescimento. Ó. Então, toda vez que você falar em BSC, você sempre vai rodar em torno desse eixo aqui, ó, das 4 perspectivas. Beleza? Tem mais um slidezinho aí que eu passei para vocês. Olha aí, ó, BSC, ó, o balanço scorecard, ó. Tá desenhado, né, pessoal? Então, as 4 perspectivas aí do BSC. Colaboradores, que tem a ver com a inovação, aprendizado e crescimento, a formação continuada, né? O funcionário está com mau desempenho em determinado setor, vamos fornecer treinamento para ele. Organização e desempenho financeiro, vamos aí melhorar a estrutura contábil da empresa, financeira, né? Utilizar os principais indicadores aí, né? Índice de liquidez seca, índice de liquidez corrente, né? Relação capital próprio com terceiro, demonstrar aí o resultado do exercício, balanço patrimonial, né? Tudo que tiver associado aí, né, a indicadores, a gente vai utilizar aqui, ó, dentro do BSC, do fator financeiro. Clientes, fornecedores, produtos e processos, organização e desempenho financeiro. Beleza? Calma, não vão se assustar, tá, pessoal? Eu sei que é muita coisa no primeiro momento, mas a gente vai fazer isso na prática, tá? Quem está tendo o primeiro contato aqui, vocês vão ver que isso aqui está dentro do TGA, né? Quem já fez curso aí de administração, até mesmo lá em ciências contábeis, a gente vê isso aqui, né? Mas é aplicado de modo prático. Vamos para o segundo? Aliás, terceira, né? Terceira metodologia aí, utilizada em administração. A gente falou do sistema 5S, falamos do balanço scorecard, e agora a gente vai falar algo também que é muito difundido, né?
maioria dos trabalhos acadêmicos aí que o pessoal faz é sobre o método FOFA, né? Ou método SWOT. O que é o método FOFA ou método SWOT? Já no português, né? Você vai identificar a sua força, as fraquezas, as oportunidades e ameaças da sua organização. Então, nesses quadrantes, é muito fácil, ó, não tem cálculo, não tem número. Dentro de cada quadrantezinho desse aqui, ó, você vai descrever quais são suas forças, né, como empresa, como indivíduo. Você falar, minha força é, como empresa, pontual, produção em massa, produtos sem defeitos, colaboradores comprometidos, né, pronta entrega, garantia estendida, meus funcionários aí bem remunerados, satisfeitos com o serviço, minha equipe é muito boa. Então, na hora que você vai analisar aqui o método SWOT, método não, metodologia. Essa metodologia também é difundida, né, pessoal? Para quê? Para você encontrar, não tem cálculo nenhum, né? Você vai descrever, né, descrição mesmo, quais são as suas forças. Se você professor, não estou em empresa, eu estou aqui em casa, mas eu faço minhas atividades em casa mesmo. Aí você coloca aqui, quais são as suas forças? Ética, moral, pontualidade, assiduidade, responsabilidade, comprometimento, honestidade, né? Então, tudo que você tem aqui de força, né, você vai descrever aqui, ó. Então, dentro desse quadrantezinho azul aqui, ó, na coluna, né, você tem fatores positivos, ó, que são as forças e oportunidades. Aqui, ó, nos fatores negativos da coluna, ó, você tem as fraquezas e ameaças. Então, quando você for descrever suas forças, seja mesmo a sua empresa, ou seja, seu lado pessoal, você vai descrever todos os itens, passo a passo, que você considera, né, como valores pessoais, empresariais. Da mesma forma, se você descreveu as forças, você vai descrever as suas fraquezas. Então, para que serve isso? Justamente, né, para você avaliar se as suas forças são superiores às suas fraquezas, em outras palavras, se as suas virtudes são superiores aos seus vícios. Claro que se for o contrário, né? Se os seus vícios foram superiores aos seus valores de força, você tem que mudar esses maus hábitos. A mesma coisa para a vida privada como para a organização. Então, o que é a fraqueza? Vamos lá, como indivíduo. Você vai analisar preguiça, irresponsabilidade, né? Fala todos os seus defeitos aqui, ó. Falta de compromisso, né? Vai descrevendo. A mesma coisa na empresa, né? O que a empresa tem de ruim aí? Infraestrutura, né? Atraso nas entregas, falta de comprometimento, né? Atraso nos salários, colaboradores, né, insatisfeitos. Você vai descrevendo aqui nas fraquezas. Então, o método FOFA, ou método SWOT, ele é muito difundido para você tomar o quê? Uma decisão rápida. Já resolver as coisas que são pontuais, que são mais fáceis de serem o quê? Resolvidas no chão da fábrica. Claro que você vai deixar as coisas de maior complexidade, lá no BSC, é algo mais sofisticado, né? Agora, essas coisas que estão aqui, ó, no ambiente interno, elas são mais fáceis de resolver no cotidiano. Você vai utilizar o método FOFA SWOT justamente para o quê? Resolver essas coisas mais pontuais de modo rápido e deixar as de grande complexidade, né, o seu tempo mais direcionado para isso. Então, o que são oportunidades? Olha só como é fácil. O que são oportunidades? Você vai ler aí, né? Economia, né? Você vai ler aí que vai ter isenção de impostos para determinado setor da economia. E o teu negócio aí é... Por exemplo aqui. Venda de periféricos para computadores. Vai ter uma legislação aí que vai diminuir os impostos. Você, opa, oportunidade aqui para mim. O Estado vai dar isenção para quem for fabricar colchões. Você, opa, tem uma oportunidade aqui para um negócio. Então, a oportunidade, ó, só que tem um porém, né? Fatores externos, ó, aqui na linha, ó. As oportunidades, mesmo no ambiente de crise, você fala, poxa, eu posso explorar. Um exemplo, quando a pandemia estourou aí,
o pessoal estava trancado em casa, né, impossibilidade de sair, o pessoal aí teve que mudar a sua cultura, né? Lanchonetes, restaurantes tiveram que utilizar esses aplicativos para poder entregar comida. Então, mesmo no momento de crise, né, na falta aí, né, das pessoas irem a restaurantes, irem a lanchonete, comer, né, comer, coisa básica, né? Eles tiveram que se adaptar, tiveram que ofertar o produto, né, via entrega. Então, mesmo no momento de crise, as empresas tiveram que se o quê? Que se virar nos 30, né, pessoal? Então, gerou uma oportunidade de negócio. Quem estava mais adaptado a essa mudança se deu bem, né? Então, as oportunidades, você vai classificar aqui, olha, vai ter isenção de imposto, né? O ambiente está mais propício agora, investir em determinado segmento, determinado setor. Da mesma forma, você tem as ameaças. Ó. Por exemplo, a guerra lá na Rússia e Ucrânia afetou justamente os insumos utilizados, né, na agricultura aqui no Brasil, os insumos agrícolas, né? Comida aí para vaquinha, para o boi, o litro do leite aí 10, 12 reais. Essas ameaças, sim, só lembrando, né? São fatores externos, né? Isso aqui não depende da gente, né? Então, tanto ameaças aí como oportunidades são fatores externos, né? Então, esses fatores, o que é extemporânea? É uma coisa que a gente não pode controlar. A gente previa que ia ter Covid-19? Não, é algo que veio da China. A gente previu que ia ter uma guerra da Ucrânia com a Rússia? Não, é um fator externo. Agora, os fatores internos, a gente tem como resolver. Ó, deixa eu falar mais rápido. Ó. Fatores externos, as forças e as fraquezas. Né? Sendo que as fraquezas e ameaças são fatores negativos. E os fatores positivos são a força e oportunidades. Então, o que nós fazemos? Coisa bem prática, né? Quando você for utilizar aí o método SWOT, ou o método FOFA, né? Aqui, ó, FOFA, né? F-O-F-A. Você vai descrever aí, né? Aí você vai fazer o quê? Um balanço, né? Um balanço. Se as suas forças forem superiores às suas fraquezas, né? Beleza. Mas isso não quer dizer que você não vá tentar minimizar os efeitos do quê? Das suas fraquezas. O cara coloca aqui, ó, preguiça, irresponsabilidade. Lembra lá do 5S? Autodisciplina? Então, quando você quer acabar, né, ou minimizar os efeitos de um vício, você vai acabando com eles ao pouco. Por exemplo, o cara chega, né? Vou dar um exemplo aqui. O cara é fumante. O cara que é viciado em fumo, ele não vai conseguir parar da noite para o dia. Não para, o cara é viciado. O que ele vai fazendo? Ele vai se autodisciplinando, né? Se ele fumava um maço, passa a fumar só 5, passa a fumar só 3, 2, 1 cigarro por dia e depois vai eliminando o cigarro por completo. Então, o senso de autodisciplina dado 5S é importantíssimo, né? Então, essas metodologias, elas nunca caminham isoladas, né? Elas caminham juntas, né? Quando for preciso. Então, o método FOFA, ou SWOT, também é muito utilizado, né? Para o quê? Para você resolver os problemas, ó, fatores internos. O cara chega lá, está faltando muito. Você já vai orientar, olha, a partir de agora, a gente vai ter um ponto eletrônico, entrada tal, saída tal, vai ser descontado aqui o ponto, o cara, né? Chegou atrasado, vamos ter que descontar, não tem jeito. Então, o método SWOT, o método força, ele identifica os fatores positivos, fatores negativos, fatores internos, fatores externos. Descrição das forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Beleza, né, pessoal? Vocês estão vendo aí que é bem prático, né? A administração, ela visa justamente isso, né? Você utilizar essas ferramentas para você melhorar a sua atitude. Lembra de 3 palavrinhas chaves, né? É o chá, né? O que é o chá? As competências, o H de habilidades e o A de atitude. Né? Você tem que adquirir novas competências, né? Melhorar suas habilidades, mas de nada disso adianta se você não tiver uma coisa chamada proatividade. Né? Só se faz isso com as suas atitudes. Você tem que mudar as suas atitudes. Né? Lá no mundo de business, né, negócios, você tem que ter uma postura diferenciada. Se você falar, vou levando as coisas do jeito que dá. É aquele velho ditado, né? Se você vai levando as coisas do jeito que dá, qualquer caminho serve, né? Você não precisa de nada, né? Não precisa de metodologia, não precisa de nada.
Mas se você quer um horizonte, você vai ter que utilizar alguma dessas ferramentas. Beleza? Vamos lá. Outra metodologia difundida, né? Assim, já, né? Desde que o mundo é mundo, né? Dentro do TGA, né? O ciclo PDCA. Você fala, mas onde é utilizado o ciclo PDCA? Em tudo, pessoal. Em tudo que você imaginar. Engenharia civil, construção de pontes, estradas, hospitais, software, programas de vacinação, escolas, tudo tem aí o PDCA. Né? Planejar, o PDCA já está aqui, ó, tá desenhado para nós, né? Planejamento, né? Quando a gente fala em planejamento, é o primeiro passo de tudo, né? Lá no planejar, você vai ter o quê? O plano de ação. O que é um plano de ação? O plano de ação, quando a gente fala assim, né, é algo para a nossa vida, né, para o nosso cotidiano, né? Você tem que ter um plano de ação. O que é o plano de ação? É o passo a passo. É a descrição de tudo do que você vai fazer durante a execução do seu projeto. Se você perguntar, vocês já estudaram isso, né? Um projeto em si, o que é? Um projeto em si é algo que tem início, meio e fim. Pô, mas é só isso? Sim, o projeto em si é algo que você faz aqui no planejamento, os planos de ação, a descrição do que você vai realizar, o passo a passo, os seus mínimos detalhes. Olha só, o planejar, localizar problemas, estabelecer o plano de ação. É tanto que quando você vai fazer, né, lá nas obras, né, o serviço público, né, tem um projeto básico e tem um projeto executivo. O projeto básico e o projeto executivo é justamente você fazer o plano de ação. Olha, o cronograma vai ser tanto, né? Os custos vão ser tanto, a mão de obra direta, indireta vai ser de tantas pessoas, vão precisar de tantos de insumos. Então, planejar, né, o planejamento é essencial quando você for executar o seu projeto. Né? O início, o meio e o fim. O que é o do? É o fazer, né? Fazer. Então, você tem aqui a execução do projeto, a atitude, né? Claro que você pergunta assim, né? Vocês estão me ouvindo, né, pessoal? 5 minutos restantes, né? Deixa eu ver que está dando aqui 5 minutos restantes na reunião. Por que tá dando isso? Ah, é, né? É até 8h15, né, pessoal? É tão legal que a gente perde uma noção do tempo, né? O professor? Diga. O André é o cara do PDCA. É o cara, né? É isso aí, olha. Eu já vi projeto de PDCA que o cara fez. Ah, claro que usou algumas ferramentas, né? O PMBOK, o Microsoft Equation. Mas se você souber utilizar bem o PDCA, rapaz, você resolve qualquer parada. Não tem para ninguém. E é um método totalmente difundido aí pela administração. Em tudo que você imaginar. Em tudo. Planejamento escolar. Essas campanhas que você tem aí, né, de vacinação do governo, né, ações do Estado, tudo tem PDCA. Né? Aquisição de medicamentos, insumos, tudo tem um PDCA por trás, que vai desde o planejamento, a execução, checar, né, se o atingimento de metas foram o mesmo. Claro que quando você fala, né, o PDCA, ele não é estático, né? Durante a execução do processo, você pode o quê? Ver onde está falho o seu projeto e reformular aquela parte que você já supõe que vai dar errado. Então, durante a execução do projeto, não é estático, é dinâmico. Você pode refazer aquela parte que está errada durante a execução do projeto. E qual ferramenta você utiliza? Até aqui, ó, o action, né? O agir, ação corretiva no insucesso. Padronizar e treinar no sucesso. Então, só vou passar aqui, ó, rapidinho. Ó. Vocês vão dar uma lida nisso aqui. Ó, triângulo de Robert Anthony, o estratégico, tático e operacional. Os 3 níveis. Diagrama de Chikawa. O pessoal lá do 10º período, eles fizeram aí para a Energisa um software, né? Para detectar aí as ordens de serviço. Utilizaram o diagrama de Chikawa para resolver as chamadas, torná-la mais dinâmica. O Kelvin, né? Foi o Kelvin que utilizou isso aqui. Ganhou até um prêmio, né?
Então, o diagrama de Chikawa foi utilizar o diagrama de espinha de peixe, para resolver problemas relacionados aos 5 M's, né? 6 M's. Então, beleza. Ó. Diagrama de Chikawa. Ó, 6M de Chikawa. 5W2H. Vocês vão dar uma lida nisso. Vou mandar para vocês o material. Mapa estratégico. Ó. Só mostrar o mapa estratégico para vocês aqui no final. Ó. Olha só. Isso aqui é muito legal. Ó. Então, olha só. Mapa estratégico de Geociências da UFPA. Eles redefiniram a missão deles como organização. Ó. A missão, a visão e os valores. Se utilizando do BSC. Isso aqui fica bonito. Ó. Claro que isso aqui não é construído de forma isolada, né, pessoal? Todas as pessoas nos 3 níveis, no estratégico, no tático operacional, o alinhamento delas vai criar esse mapa estratégico utilizando o quê? O BSC. Beleza? Então, olha só, para finalizar. Eu já estou inserido lá no grupo. Me manda aí o grupo para eu colocar o material para vocês. Tá bom? Eu te mandei o convite do grupo aí. Ah, já, né? Deixa eu pegar aqui meu celular. Só um minutinho. Tá aqui o convite. Os demais alunos, eu coloquei o link lá no grupo lá da turma. Beleza, entrar no grupo. Já estou aqui. Já vou mandar o material, tá, pessoal? Vou enviar o material agora. Vou enviar o material. Beleza? Vou enviar o material e vou pedir uma atividade para vocês, tá? Professor, Diga. você tem algum material mais detalhado para cada metodologia? Tem sim. Esse material eu vou enviar para vocês, tá bom? É tipo um livro. Aí eu vou enviar para você. Esse aqui ficou bem objetivo mesmo, né? Só, né? Esse material aqui. Mas eu vou mandar um completo para vocês. Um questionáriozinho já pré-moldado para vocês preencherem. Eu vou dar as instruções. Tá bom? Estudo de casa aí para a gente aplicar isso aí. Positivo. Tá bom? Então, tranquilo, pessoal. Semana que vem, nesse mesmo horário, eu já vou passar essa primeira atividade para vocês. Beleza? Usando aí 2 metodologias. E me entregar semana que vem. Tá bom? Tranquilo? Fechou? Beleza. Fechou. Só achei que essa aula é curta demais, né? Pouco tempo. É curta mesmo. E aqui eu pensei que fosse até 9h30, ó. Mas tá bom, galera. Valeu, Essa aula aqui eu vou deixar lá no Alva para vocês. Qualquer coisa aqui pode entrar em contato agora pelo grupo. Tá bom? Tá bom. Beleza. Valeu, professor. Valeu, galera. Boa noite. Até a próxima.